A paz do Senhor Jesus, estamos de volta com mais um momento com a palavra, em que o Espírito Santo tem ministrado poderosamente aos nossos corações. Desde já gostaria de agradecer a todos vocês que têm acompanhado o nosso trabalho, têm feito parte do nosso ministério, têm compartilhado essas mensagens com outras pessoas e gostaria de realmente agradecer a todos vocês que têm feito com que essas mensagens cheguem a outros corações e vejam o Senhor fazendo uma obra como Ele tem feito até aqui. É muito importante a sua participação, é muito importante que você compartilhe essas mensagens também, que você deixe o seu like e deixe a sua opinião, suas experiências que você tem tido com a palavra e continue nessa caminhada conosco de pregação, divulgação da palavra de Deus. E se você que ainda não é inscrito, está passando pela primeira vez aqui pelo nosso canal, desejar se inscrever e fazer parte do nosso ministério, será um prazer tê-lo conosco nessa caminhada e juntos podermos fazer a vontade do Senhor sob a direção do Espírito Santo do nosso Deus. Hoje nós vamos meditar num tema: é preciso crer. É preciso crer. O texto que está no capítulo 11 do Evangelho de João, quando nós encontramos a história de Lázaro, Marta e de Maria, que eram amigos de Jesus Cristo. O texto diz que Lázaro estava doente e elas enviaram uma mensagem, mensageiros para Jesus para avisar que Lázaro estava doente. E elas pediam uma certa urgência porque a doença era mortal, era uma doença, nós não sabemos que tipo de doença, mas que estava assim atingindo profundamente a saúde de Lázaro e ele estava se enfraquecendo e entrando num processo de morte. Mas Jesus ainda se demora um tempo até atender o chamado, até socorrer Lázaro. Jesus demora ainda a se mover do lugar de onde ele estava para ir fazer a visita e causa até espanto aos discípulos que não compreendem muito e acaba perguntando, questionando ele, e ele fala assim: olha, essa doença não é para a morte, mas é uma oportunidade de Deus para manifestar o seu poder e aperfeiçoar a fé, tanto de vocês quanto de Marta, Maria e das pessoas que estiverem lá. Jesus tem um tempo certo para fazer cada coisa. Jesus tem a forma certa para realizar aquilo que Ele deseja realizar em nossas vidas. Mas nós aprendemos com esse texto que é preciso crer, é preciso acreditar, é preciso continuar firme numa fé que nós temos no Senhor. E Ele vai, depois de esperar um tempo, Ele faz a visita e quando Ele se aproxima da casa de Marta e de Maria, Marta vai ao encontro dele, sofrendo muito porque Lázaro já havia morrido, angustiada, chorando, fala assim: Senhor, se o Senhor estivesse atendido às nossas necessidades no tempo que nós clamamos pelo Senhor, Lázaro, o meu irmão, não teria morrido. Mas Jesus fala para ela assim: olha, você precisa crer que eu sou a ressurreição e a vida. Eu tenho poder para ressuscitar, eu tenho poder para mudar toda essa situação que já se instaurou na sua vida. E Marta fala assim: Senhor, eu acredito nisso, eu acredito que Lázaro irá ressuscitar com o Senhor no último dia e que o Senhor terá o poder de fazer isso na vida dele. Jesus estava falando do milagre que iria realizar na vida de Lázaro, mas Marta estava pensando no que Jesus poderia fazer na eternidade. É preciso crer que não basta pedir ajuda para Jesus. É preciso crer que, além de eu pedir ajuda para Jesus, é necessário que a minha fé me leve a acreditar que Jesus pode me ajudar, que Ele pode fazer por mim, que Ele pode realizar essa obra na minha vida. Como nós vimos, no capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 4, Maria e Marta enviam mensageiros até Jesus para pedir ajuda para Jesus, para clamar por Ele, para suplicar pela ajuda dEle. Elas acreditavam que Jesus podia fazer algo por elas, pelo menos naquele momento.
Mas aí quando a situação se instaura e quando a morte chega e Lázaro morre, parece que aquela certeza que elas tinham no coração, aquela certeza ela é retirada. Porque o sofrimento, a dor, as lutas, elas tendem a eliminar as certezas que existem em nossos corações. Tende a enfraquecer a fé que nós temos. Quanto maior a luta, quanto maior o problema, quanto maior a dificuldade, mais obstáculos teremos para continuar acreditando. Então Lázaro havia morrido, mas Jesus tinha ido ao encontro de Maria e de Marta para realizar o milagre. Jesus queria realizar o milagre, mas elas não conseguiam acreditar naquele momento que Jesus poderia ajudá-las. Tem um episódio no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 19 até 27, que um pai leva um filho endemoniado para os discípulos de Jesus repreenderem o demônio e torná-lo livre. Os discípulos não conseguiram libertar o jovem. Jesus não estava presente no momento e quando ele chega está aquela confusão. E aí o homem se aproxima de Jesus e pergunta assim: Senhor, o Senhor pode libertar o meu filho? E Jesus fala para ele assim: se eu posso, tudo é possível aquele que crê. Claro que eu posso, mas você crê que eu posso? Jesus pergunta para ele: eu posso. Jesus fala para ele: eu posso libertar o seu filho, mas você crê que eu posso libertar o seu filho? E o homem responde para Jesus: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Porque no coração dele ele sabia que Jesus tinha poder para libertar o filho dele, mas ele não conseguia acreditar que Jesus poderia libertar o filho dele. Tinha poder talvez para fazer por outras pessoas. Talvez ele já tinha ouvido Jesus realizando milagre na vida de outras pessoas, mas parece que quando nós somos envolvidos por um problema, por uma dificuldade muito grande, por uma luta muito grande, nós não conseguimos crer que o Senhor pode fazer por nós. É preciso crer que o Senhor pode fazer por nós. É preciso crer que o Senhor pode fazer por mim assim como Ele já fez por tantas outras pessoas. Não basta apenas saber que Jesus pode fazer, é preciso crer que Jesus pode fazer por você. Você precisa acreditar que Jesus pode fazer por você, pela sua família, pelo seu filho, pela sua filha, pela sua história, pela sua realidade de vida. Você precisa crer que Jesus pode fazer por você. Não basta apenas tentar entender como Jesus pode fazer. É preciso crer que Ele faz, mesmo quando você não compreende. Nós precisamos crer que Jesus pode fazer por nós, mesmo quando nós não compreendemos como que Ele vai fazer. Jesus, Ele demorou a chegar na casa, e quando Ele chega, tanto Marta quanto Maria vão se aproximar dele, choram, dizendo: Senhor, se eu tivesse atendido o nosso pedido, se eu tivesse corrido e tivesse colocado em primeiro lugar o socorro pela nossa vida, nós não estaríamos chorando agora, porque o Senhor tem poder para curar o meu irmão. Mas ele já está morto e agora não há mais o que fazer. Jesus fala assim: vamos lá, vamos continuar essa história. E aí, quando Jesus vai se aproximando, né, do túmulo onde Lázaro estava, ele percebe a angústia nas pessoas, ele percebe o temor, ele percebe o medo, ele percebe aquela sensação em que a esperança já havia deixado o coração das pessoas e ele também chora. E leva as pessoas que estavam presentes a questionar: está vendo como ele amava tanto Lázaro? Mas se ele amava tanto, por que ele não se apressou? Por que ele não correu para curá-lo antes dele morrer? E começa a questionar isso, e Jesus fica angustiado porque ele percebe a falta de fé, a falta de certeza de que ele podia fazer, mesmo depois que Lázaro tivesse morrido, porque esse era o plano dele. Não era apenas ressuscitar Lázaro, mas incitar a fé, era ampliar a fé que havia no coração dos discípulos, no coração de Marta e no coração de Maria. Jesus se aproxima e diz assim: tira a pedra, retira essa pedra. E Maria diz assim: Senhor, mas já cheira mal porque já tem dias que Lázaro está morto. Jesus fala: tira a pedra. E eles removem a pedra e Jesus diz para Lázaro: Lázaro, sai. E Lázaro sai.
envolto em panos, como uma múmia, e as pessoas vão de encontro a eles e falam assim, olha, ajuda ele a sair. Naquele momento, Jesus quebrou a barreira que existia entre o crer que Jesus pode fazer e o crer que Jesus pode fazer por eles, podia fazer por eles. Naquele momento, eles quebraram essa barreira. Nós precisamos quebrar essa barreira também. A semelhança de Marta, de Maria, Jesus quer quebrar essa barreira dentro de nós, uma barreira que existe entre o crer que Jesus pode fazer na vida de outras pessoas, porque nós já vimos isso na palavra, já vimos isso através de testemunhos de tantas outras pessoas, mas que às vezes existe uma barreira que Jesus pode fazer por nós. Porque diante das situações existe um túmulo ali, existe pessoas morrendo, existe um sofrimento irreparável, existe uma luta, existe obstáculos enormes como aquela pedra, como a morte que estava ali, como a falta de esperança, de confiança, e Jesus quer quebrar essas barreiras. Jesus quer nos aproximar da fé que precisamos ter. Crer que Ele pode fazer, mas mais ainda, crer que Ele pode fazer por nós. Porque às vezes nós acreditamos que Ele pode ressuscitar mortos, porque já lemos na Bíblia, acreditamos que Ele pode devolver vista aos cegos, porque Ele já fez na Bíblia, acreditamos que Ele pode libertar aquele que está preso nas drogas, nos vícios da bebida, do cigarro, ou tantos outros vícios, na prostituição, numa vida de pecado, numa vida de traição. Acreditamos que Ele pode fazer porque já vimos Ele fazer isso na vida de outras pessoas. Mas às vezes nós não acreditamos que Ele pode fazer na nossa própria vida. Porque o sofrimento, porque a dor, porque a urgência da resolução do problema, quando ele não é resolvido no momento que nós queremos, bloqueia a nossa fé. Não nos permite acreditar que Jesus pode fazer por nós. E eu quero te desafiar neste momento que você seja tocado por esta palavra e que você seja alcançado pela graça de Jesus, que vai fazer você crer que Ele pode fazer na sua vida, na vida da sua família, na vida do seu filho, na vida da sua filha, no seu casamento, na sua vida. Não basta apenas crer que Jesus pode fazer. Nós precisamos crer que Jesus pode fazer na nossa vida. Na nossa vida. Porque Ele quer ampliar a sua fé. Ele quer fortalecer a sua fé. Ele quer te levar a crer, assim como Ele fez com Marta, com Maria, assim como Ele fez com os seus discípulos. Ele fala assim, essa doença não é para a morte, não é para a destruição. Ele está dizendo para você nesse momento, esse problema que você está vivendo, essa situação que você está enfrentando, não é para a morte, não é para a destruição, mas para fortalecer a sua fé, para levar você a acreditar, a crer que Jesus pode fazer pela sua vida. É para levar você a crer que mesmo que até agora as coisas não tenham acontecido da forma que você espera, mas quando Jesus chegar, quando Ele se aproximar da sua vida, você precisa crer e precisa tirar essa pedra. Precisa remover essa pedra que separa o crer que você tem em Jesus do crer que você tem no Jesus que pode fazer pela sua vida. E não importa se o problema já se instaurou, se ele está grande, se ele já se desenvolveu de tal forma, ou se você pensa que não tem mais jeito. Jesus está te visitando neste momento, Ele está indo em direção à sua vida nesse momento, está dizendo, se você crer, você verá a glória de Deus. Você crer? É preciso crer. É preciso crer. Se você crer, você verá a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe com essa palavra, que ela ganhe força dentro de você e que você possa ter a capacidade nesse momento de ir lá remover essa pedra, crendo que a vida vai acontecer, crendo que o poder de Jesus vai se manifestar na sua vida,
vai se manifestar na sua vida. Essa é a palavra do Senhor para o seu coração nesse dia. Compartilhe essa palavra. Não deixe de compartilhar com outras pessoas que talvez estejam precisando ouvir, que elas precisam crer que Jesus deseja fazer por elas aquilo que talvez ninguém possa fazer. Compartilhe essa palavra. Ore. Peça ao Espírito Santo para dar essa força ao seu coração e ao coração daqueles para quem você vai compartilhar essa palavra. Que o Senhor continue a agir na nossa vida, que o Senhor continue a manifestar o poder maravilhoso na nossa vida. É preciso crer. Jesus está chegando, está se aproximando e Ele deseja te abençoar poderosamente. Que o Senhor continue te abençoando em nome de Jesus.